Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com o tema, hoje um tema muito importante. Desinformação. É isso mesmo. Desinformação. Você vai ver o que é isso hoje, sempre pelo aspecto da ciência. A gente vai mostrar o que está acontecendo na atualidade. Muito importante para a gente ficar ligado no que está acontecendo na atualidade. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, e com essa psicologia social que eu estou fazendo esses estudos, sou mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá falar do nosso tema de hoje, que é muito importante. Porque muito se fala atualmente sobre as fake news. E o que são fake news? É um termo em inglês que nós aproveitamos do inglês, mas o que são? São notícias falsas, espalhadas pelas mídias eletrônicas e outras mídias. As fake news são rapidamente descobertas e até publicadas em páginas da internet. Agora, se essas páginas são confiáveis é outra questão que eu não vou entrar neste programa de hoje, né? Mas essas páginas são confiáveis? Pode ser. Vamos deixar por enquanto essa questão em aberto e num outro programa a gente comenta sobre isso. O que eu quero falar hoje é de algo muito pior do que as fake news. Muito pior. Que é a desinformação. Vamos lá. Nós, cientistas da psicologia social, né, como eu falei para você, eu sou doutor em psicologia social pela USP, nós conhecemos muito bem o que é desinformação. Nós estudamos isso. E o que é desinformação? É a manipulação das informações para se divulgar conclusões erradas dessas mesmas informações. Então você pega determinadas informações e depois traz uma conclusão errada. Então a pessoa segue uma linha de raciocínio e ela acredita no que você está falando. Então por isso que a desinformação é pior do que a fake news, porque a fake news você logo percebe que é fake news, né? Vamos supor que você manda por engano uma fake news aí, seus amigos já falam na hora, não, é fake news, etc, etc. Então, fake news você percebe rápido. Mas a desinformação é mais demorado para você perceber. E até você perceber que ela foi feita, pode demorar muito tempo. Eu vou dar um exemplo muito simples só para ilustrar, tá bom? Então, para você entender claramente como as informações podem ser manipuladas, só para você ficar bem atento nisso, né? E elas, sendo manipuladas, evidentemente, vão chegar a uma conclusão errada. Mas você está ouvindo lá a informação, você entende que é uma informação verdadeira, mas a conclusão é errada. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? A informação pode ser o seguinte: todos os homens que faleceram com determinada doença usavam cueca. Tá bom? Então essa é a informação. Uma informação um tanto quanto óbvia, né? Para vários casos, né? Bom, é uma informação bem óbvia, mas que pode produzir a seguinte conclusão errada. Para você não se contaminar e falecer com essa doença, basta não usar cueca. Parece lógico. Parece que, é verdade, então se eu não usar cueca, não... Percebe? Parece lógico, parece que tem sentido, mas é uma conclusão errada, né? Esse é um exemplo bem simples de como podemos manipular uma informação verdadeira e divulgarmos uma conclusão errada. Então a informação é verdadeira, tá lá. Mas você pode divulgar uma conclusão errada dessa informação, tá? O maior problema nessa época de pandemia não é a fake news, porque a fake news é logo descoberta, né? Que é rapidamente descoberta, mas a desinformação. E aí que entra o pequeno problema, ou o grande problema, melhor dizendo, o grande problema atual. Eu expliquei o que é desinformação
para comentar uma informação, como uma informação está levando a muitas conclusões erradas. Então, uma informação correta está levando a muitas conclusões erradas, e eu vou falar isso na sequência. Primeiro eu quero dar algumas dicas para você, né? Então, nesse momento, se você precisa de um atendimento psicanalítico ou psicológico, né? Nesse período de crise, confinamento e quarentena, entre em contato comigo no 996842357. 996842357. Então, precisando fazer um tratamento, um atendimento, tudo mais, entre em contato comigo. De preferência pelo WhatsApp ou SMS. Bom, e também se você quer fazer um curso, olha que época legal para você fazer um curso daquilo que você mais precisa, que é de inteligência emocional, né, para superar toda essa situação atual. Então entra na página da nossa querida Vibe Mundial, que é vibemundialfm.com.br, e clique em cursos. E lá você vai ver o meu curso de inteligência emocional, que é tudo que a gente precisa nesse momento, né? E eu diria também o seguinte, eu vou falar também do meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, publicada por uma editora alemã, com filiais em Lisboa e Nova York, né, chamada Novas Edições Acadêmicas. E é meu livro europeu, você adquire pela Amazon.com. E também o meu livro No Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É uma pesquisa muito interessante, transdisciplinar, que envolve geologia, história e biologia, pela editora Madras. Você vai encontrar esse livro em todas as livrarias e, na atualidade, você pode solicitar, lembrando que algumas livrarias têm esse livro com desconto. Bom, já expliquei o que é desinformação, né? O tema de hoje é desinformação. E agora eu vou falar de uma notícia e como ela está sendo usada atualmente para um lado, para o outro. Bom, a notícia é o seguinte, saiu no Diário Oficial, no dia 20 de março de 2020. Foi publicada a resolução SSP 26, de 20 de março de 2020. Você pode me perguntar, bom, André, e daí? Vamos falar qual é o problema. É uma resolução muito sensata, tem muita sensatez, que afirma o seguinte em um dos seus parágrafos. Considerando que, segundo órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Então, o que isso quer dizer? Que todas as pessoas que estão morrendo, na atualidade, podem ser consideradas como portadoras de Covid-19. Essa é uma resolução sensata, porque, ainda citando a resolução, o que acontece? As determinações internacionais desaconselham a realização de necrópsia, que é um exame do cadáver em casos de suspeita de Covid-19. Então, você não vai deixar uma pessoa submetida à necrópsia naquela situação. Bom, então vamos analisar. Esse é o fato. E um fato muito bom, muito sensato, muito correto, sem problema algum. Vamos analisar. Se essa resolução é muito sensata e ponderada, sim. O uso que pode ser feito dela é bastante preocupante. Por quê? Se todo óbito atual pode ser atribuído à contaminação por Covid-19, os números de óbitos por Covid-19 podem ser manipulados para cima ou para baixo. Especialmente para cima, né? De acordo com determinados interesses. Então, os números podem ser manipulados. E isso é que faz parte de uma desinformação. Quer dizer, a partir de uma informação correta, a partir de uma medida que tem o seu sentido, você pode desinformar e produzir números errados.
Alguns dizem que o número de mortos por Covid-19 está baixo. Então, alguns dizem, não, deve ter muito mais mortos. Outros dizem que está alto, já que todos os que morrem podem ser considerados como Covid-19, de acordo com posições diferentes. Mas qual é a verdade no meio disso? A resposta correta é não sabemos, porque já que todos podem ser registrados como Covid, então não sabemos se estão registrando para mais ou para menos. Provavelmente para mais, não é verdade? Mas se todos os óbitos podem ser considerados como provenientes de contaminação por Covid-19, os números dos mortos por Covid-19 provavelmente estão acima, porque a necrópsia é desaconselhada e todos os mortos serão considerados infectados por Covid-19. Bom, o que isso pode gerar, né? Isso pode gerar uma fabricação de números para cima ou para baixo. Ah, André, mas qual a importância disso? A importância disso é que as informações prestadas, os números que aparecem, podem estar errados. E isso é muito importante, porque eles podem ser manipulados de acordo com determinados interesses. E aí eu quero chamar atenção para você de uma coisa muito simples. Você, quando era criança, provavelmente ouviu de seus pais que cada jornal, revista ou emissora de televisão defende determinados interesses próprios, políticos, econômicos. Você ouviu isso dos seus pais, manipulando as informações de acordo com esses interesses. Então, num local independente não tanto, mas nos vários locais você sabe disso, né? Seus pais estavam certos. E este é um exemplo prático de como os números podem ser manipulados conforme interesses políticos e econômicos. Então a desinformação é justamente isso. Você pega uma informação correta e manipula e leva as pessoas a acreditarem num fato. Percebe como isso é muito pior que a fake news, que rapidamente você descobre que é fake news, que é mentira, que foi algo fraudulento. O problema maior é a desinformação. Bom, a pergunta que você deve se fazer atualmente é: a quem interessa manipular esses números? E essa reportagem mostra, essa visão mostra que esses números podem ser manipulados para cima. A quem interessa? Então começa a fazer a pergunta. E eu tenho conversado com muitos médicos, sanitaristas, o meu público ouvinte. O meu público ouvinte é muito seleto, é feito de pessoas muito inteligentes, né? Você que me ouve é muito inteligente normalmente, porque você quer informações científicas, você quer informações sensatas, que é o que nós procuramos trazer para você em todos os programas. Mas quem interessa manipular esses números para cima, ou eventualmente até para baixo, tem gente que acha que é para baixo, a quem interessa? Aí você pode começar a fazer algumas perguntas, só que as respostas você mesmo vai chegar. Isso que eu quero. Eu quero provocar em você um questionamento. Porque, na verdade, ninguém sabe em todos os detalhes o que está acontecendo no mundo. E eu vou te dar as informações baseadas na ciência. Então, estou falando a partir de artigos científicos e jornais internacionais. Então, todas as evidências demonstram que provavelmente esse vírus surgiu de um laboratório de Wuhan, não que foi produzido lá, mas esse laboratório de virologia de Wuhan estuda vírus, né? Então provavelmente escapou, não foi proposital. A ciência já sabe que esse vírus não foi construído, não foi feito para matar gente, não é isso. Escapou. E na medida que escapou, agora foi para o mundo inteiro.
Então, essa informação é o que nós temos mais provável em ciência, e pesquisas muito sérias estão indicando isso. Agora que escapou e que estamos em meio à pandemia, pode ter pessoas que estão querendo se aproveitar disso para vantagens próprias? Pode. É esse que é o problema. O vírus existe? Existe. A pandemia existe? Existe. Você tem que tomar todos os cuidados? Tem que tomar todos os cuidados. Mas que pode haver gente se aproveitando disso? Esse que é o ponto. Então, a quem interessa manipular esses números? Normalmente para cima, mas pode ser para baixo. Tem gente que pensa que é para baixo. Respeito, né? Mas a quem interessa? Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer ainda uma outra pergunta para você, que vai te dar uma linha de investigação bem interessante, mas que você mesmo deve fazer. Antes, eu quero apenas te trazer o seguinte, eu vou te dar algumas dicas, né? Então, você que precisa fazer, né, algumas sessões, né, de psicanálise, de psicologia, nesse período de crise, confinamento e quarentena, então você pode entrar em contato comigo e nós faremos essas sessões à distância, não é verdade? No 996842357, 996842357. E você que quer, porque a nossa Rádio Vibe Mundial é a rádio da boa notícia. Então é uma rádio que se diferencia por isso, né? Então é muito importante, né? Então, se você quiser atualmente fazer um curso meu, entre na página da Vibe Mundial, que é vibemundialfm.com.br, e acesse cursos. E lá você vai encontrar meu curso de inteligência emocional, que é muito importante na atualidade para lidarmos com todas essas situações. Vou falar também do meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com, e meu livro brasileiro, né? A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras, que você consegue nas várias livrarias, né? E atualmente até você pode ter alguns descontos. Bom, então olha que tema importantíssimo. Nós da psicologia social estudamos há muito tempo as questões de desinformação. Como a desinformação é feita. É diferente da fake news. Então a fake news, você logo percebe que é fake news, teus amigos te avisam rapidamente. Ah, você mandou um material que é fake news, né? Então você percebe rapidamente, tem aí as páginas que falam de quais são as fake news, né? Ô André, mas essas páginas são confiáveis? Não vamos entrar nesse mérito neste momento. Mas, por enquanto, vamos pensar que sim, Ok. Então, nesse sentido, você vai consultar essas páginas e vai ver o que é fake news, o que não é, etc. O problema é o seguinte, o problema não é a fake news, o problema é a desinformação. A manipulação dos dados, dos fatos reais, para se chegar às conclusões que vão conduzindo as pessoas. Então, você conduz a pessoa para um lado, para acreditar nisso, conduz para o outro, para acreditar naquilo. E olha, o que eu estou falando não tem viés político, tem um viés científico. É tudo pela ciência. Então, não estou defendendo essa posição política ou essa posição política, nem essa posição econômica, nem essa posição econômica. Eu estou falando pelo ponto de vista da ciência. E a ciência tem uma neutralidade. Então, a partir dessa neutralidade é que você deve abrir o olho e ver o que está acontecendo no mundo. Então, como eu disse, o mais provável, e isso por revistas internacionais, é que realmente esse vírus, que não foi produzido, tenha escapado do laboratório de virologia de Wuhan e se espalhado pelo mundo. Só que, no meio do caminho, algumas pessoas, né, oportunistas, podem ter pensado, né,
Ah, você pode dizer, podem ter pensado, bom, então eu vou me aproveitar e vou ter vantagem com isso. Algumas pessoas podem ter tido essa ideia. Que vantagens eu posso ter disso? Aí você pode me dizer assim, não, André, você é muito malicioso, você pensa que o mundo é mau, etc. Não, veja bem, eu adoraria que o mundo não fosse mau, que não tivesse pessoas deste nível, né, de se aproveitar de uma pandemia para oferir lucros e vantagens e tudo mais. Eu adoraria que o mundo fosse assim, mas infelizmente nós sabemos que não é. Agora, eu vou fazer uma pergunta e aí você vai investigar. É uma pergunta. Quem vai investigar é você. Porque o que eu quero despertar é a consciência, o questionamento, né? Tinha um dicionário que eu gostava muito, né? Aliás, uma enciclopédia que eu gostava muito de ciências, que dizia o seguinte: ciência é resposta? Aí a enciclopédia dizia não, ciência é pergunta, é instigar o questionamento, é fazer você refletir sobre o tema. E o que eu vou deixar aqui no ar é a seguinte pergunta, que é você que vai chegar na resposta. Eu não vou te dar resposta nenhuma, mas você vai começar a investigar coisas muito interessantes, né? Será que existem especuladores internacionais? E aí vou repetir. Especuladores internacionais, você vai matar a charada, que querem várias empresas quebrando pelo mundo para comprá-las mais barato? Será que existem pessoas tão maldosas a esse ponto? Será? Investigue e chegue às suas respostas. Eu não estou dizendo que é uma conspiração dessas pessoas, que eles produziram vírus para chegar nisso. Não, eles não produziram vírus. O vírus está aí, o vírus é real e a pandemia é real. Só que eles podem estar se aproveitando disso para auferir grandes lucros. Vamos deixar uma quebradeira geral para depois a gente comprar baratinho aquelas empresas? É uma pergunta que eu faço para você. Você pode de imediato dizer para mim, não, André, você está louco. Tá bom, não tem problema. Ou, André, faz sentido, vou investigar. Tá bom, é só uma pergunta para você investigar. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda e conheça e saiba o seu significado. Eu desejo para você uma excelente semana e até a semana que vem.